Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem momentos em que a gente precisa ser o porto seguro de quem a gente ama. Mas e quando esse porto começa a desmoronar? Essa é a história de um jovem casal. Mas quem me contou a história foi o Vitor. Hoje a gente vai falar sobre os limites do cuidado, sobre quando o amor vira resistência e sobre aquele ponto em que a gente se pergunta: será que ainda estamos juntos ou só sobrevivendo um ao lado do outro? O Vitor conheceu a Letícia numa resenha da faculdade. Sabe aquelas festas super bagunçadas, com cerveja quente, som estourado e gente que você nunca viu cantando Sandy Júnior no karaokê como se fosse a final do The Voice? Bem típico de faculdade do interior, né? Foi nesse clima que os dois se encontraram. Conversa vai, bebida vem, e quando eles viram, já estavam dividindo um colchão de solteiro e uma lasanha congelada em uma das repúblicas da cidade. O Vitor falou que foi uma das melhores épocas da vida dele. E olha, eu saí recentemente da faculdade, posso falar que foi uma das melhores da minha também. A partir dessa noite, eles começaram um namoro. Foram e se casaram. Foram morar juntos e com menos de 1 ano de casamento veio a grande notícia: grávidos. Não foi planejado, mas também não foi aquele meu Deus, como assim? Eles já tinham uma vida meio que estabilizada, então foi tipo vamos ver no que vai dar, né? E deu. O Joaquim chegou, pequeno, chorando e exigindo tudo de 2 pessoas que ainda estavam tentando descobrir quem eles eram. Letícia tinha 29 anos e Vitor tinha 32. Jovens adultos cansados e tentando não desabar com um bebê em casa. Pais de primeira viagem, vocês sabem como que é, né? Eles se dividiam como dava. Ou pelo menos tentavam, né? A vida era apertada, mas tinha e sobrava muito amor. Bom, com mais ou menos 9 meses do nascimento do Joaquim, o tio da Letícia, que era tipo um segundo pai pra ela, foi internado às pressas. Em menos de 1 mês, chega a notícia: ele tinha partido. Vitor falou que foi um choque na família. O tio não tinha nem 50 anos, gente. Teve um AVC repentino e acabou não resistindo. Por isso que é bom a gente cuidar da nossa saúde, hein? Foi uma perda terrível, aquilo abalou geral. A Letícia ficou em pedaços e o Vitor, claro que super entendeu. Ele sabia o quanto aquele homem era importante pra ela. No começo, segurou a onda, cuidou mais do Joaquim, arrumou a casa, ficou com as tarefas todas nas costas dele, porque, né, luto é uma coisa muito pesada, gente. Olha, o Vitor e a Letícia trabalhavam fora, não tinham home office, e eles optaram por contratar uma babá pra ficar com o Joaquim assim que terminou a licença maternidade da Letícia. A babá ficava até a Letícia voltar pra casa, em torno das 5 horas da tarde. E dali pra frente, só os dois cuidando do Joaquim e da casa. Além disso, eles tinham apenas uma diarista que ia de 15 em 15 dias, tá? Então, nesses dias de luto, o Vitor chegava em casa e a Letícia estava jogada no sofá, o Joaquim no berço. E ele falou que já aconteceu de chegar e ele está chorando e a Letícia estava apenas deitada, sabe? Sem dar muita ideia. Ele que estava tomando conta de tudo, do Joaquim, lavava louça, cuidava da casa, colocava roupa pra lavar, enfim. Tava fazendo tudo e só respeitando o tempo da Letícia. Não podemos negar que é um fofo, né? Mas também o mínimo. Só que os dias foram passando e a carga tava toda nas costas do Vitor. Querendo ou não, ele trabalhava, né, gente? Tinha que chegar em casa super cansado e fazer absolutamente tudo. A Letícia também já não tava fazendo nada. E pra piorar, a Letícia começou a descontar tudo nele. Primeiro foram as respostas atravessadas. Aquelas alfinetadas pequenas que o Vitor tava relevando. Tipo, ela tá mal, deixa pra lá. Mas aí começaram os xingamentos, os gritos. Bastava ele pedir ajuda pra lavar uma louça ou trocar a fralda que ela já vinha com 7 pedras na mão. Chamava ele de preguiçoso, de folgado, de inútil e assim, era daí pra baixo, tá? E o Vitor? Olha, o Vitor ficou quieto, porque ele achava que era o certo. Ela tava de luto, então ele precisava ser forte. Ele engoliu tudo. Engolia quando ela deixava a casa uma zona, engolia quando ela sumia no quarto e deixava o filho chorando com ele, engolia quando ela dizia pra família que não precisava de ajuda, que tava tudo bem em casa, quando na real ele que tava fazendo 90% de todas as coisas dentro de casa e fora dela também. 2 meses. Foi esse o tempo que ele ficou aguentando tudo calado. Fazendo comida com o bebê no colo, lavando roupa de madrugada pra tentar ter 1 minutinho de paz. E ouvindo que era fraco, que era mole, que não fazia mais do que obrigação. Ele falou que nem reconhecia mais a Letícia, que ela tinha surtado mesmo, assim, real, totalmente descontrolada. Até que um dia, ele não aguentou mais. Ele explodiu. Foi num dia normal, uma briga besta. O dia já começou errado, sabe?
Era um sábado de manhã, o Joaquim tava chorando sem parar e o Vitor tava exausto, gente. Nesse dia não tinha babá, então ele levantou e foi pegar o Joaquim no colo pra tentar fazer ele parar de chorar. Mas não tava dando muito certo, nada tava dando certo. A Letícia, que tava deitada no sofá, soltou mais uma crítica do tipo: nossa, você não faz nada direito. E aí o Vitor falou que o sangue dele ferveu. Ele já tava com um turbilhão de emoções também, e aí acabou falando algo que se arrepende muito, inclusive. Ele falou assim: você não perdeu só o seu tio, né? Perdeu a noção também. Para de ser escrota. Silêncio. Letícia não respondeu. Só levantou da cama, trocou de roupa e saiu de casa. O Vitor ficou ali parado, com o bebê no colo e cheio de culpa, tá? Ficou pensando se tinha passado do ponto, pensando se tinha sido cruel, mas também pensando se era justo ser saco de pancada de alguém. Mesmo que esse alguém estivesse sofrendo, mesmo que fosse a mulher dele, mesmo que ele entenda a situação, porque assim, o luto machuca, mas ele não pode virar desculpa pra machucar os outros, né? Enfim, Vitor ligou, mandou mensagem, mas depois parou de insistir. Esperou o tempo dela. Letícia ficou o sábado todo na casa da mãe dela. Voltou só de noite e desde então não quis mais falar com o Vitor, nem tá nem olhando pra cara dele direito. O Vitor sabia que ele não era santo. Ele sabia que ele tinha seus defeitos, as suas falhas e que talvez tinha passado dos limites com o que ele falou, mas poxa, ele tava se esforçando. Do dia pra noite ele pegou todas as responsabilidades pra ele e tava dando o seu melhor. Pelo menos foi assim que o Vitor me falou, né? Então, será que ele merecia ouvir que era inútil todos os dias? Será mesmo que era obrigação dele segurar o mundo enquanto ouvia que ele era fraco e inútil? Acho que todo mundo tem seu limite, né? E ele chegou no dele. Ele simplesmente explodiu. Olha, o Vitor tentou conversar com a Letícia algumas vezes, até sugeriu pra ela procurar ajuda, fazer terapia, alguma coisa do tipo. Mas toda vez que ele fala disso, a Letícia reage como se ele estivesse chamando ela de louca, sabe? Ele falou que ela não tá aberta a procurar ajuda e parece que agora, tudo que ele fala, ela vira contra ele. Se vitimiza, enfim. O Vitor falou que a situação tá super complicada, que eles mal se encontram em casa e quem dirá conversam, né? Eu acho que o Vitor tá numa situação bem complicada. Ele já conhece a Letícia há um bom tempo, então talvez essa seja só uma fase. Mas ao mesmo tempo, ele sente que ela é outra pessoa. E o fato de ela não querer nem ouvir sobre a ajuda, olha, é realmente muito, muito complicado. Ele falou também que, por enquanto, não pensa em separação. Olha, se fosse eu, acho que eu já estaria pensando, viu? Mas cada um com a sua percepção. E aí que vem a pergunta. Até onde vai a responsabilidade de quem ama? Porque amar não é aguentar tudo não, tá, gente? Não é ser forte o tempo inteiro. Não é apanhar emocionalmente só porque a outra pessoa tá em crise. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Tem um ponto que a gente precisa olhar e dizer, isso tá me destruindo também, e tomar alguma atitude. E aí, qual que é a sua opinião? Será que o Vitor foi escroto por dizer o que ele disse? Ou só foi humano demais depois de segurar as pontas sozinho por tanto tempo? E mais, até onde vai o nosso papel de cuidar quando quem a gente cuida começa a machucar a gente sem nem perceber? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Ó, os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.